farmacoeconomia é um termo relativamente recente, de 1986. Ela, então, descreve, né, e analisa os custos das terapias medicamentosas para o sistema de saúde e para a sociedade. Tá? Englobando, então, todos os aspectos econômicos que são relacionados ao medicamento. Né? Então, os aspectos, o seu impacto na sociedade, na indústria química farmacêutica, nas farmácias, nos formulários nacionais. Né? Então, as áreas relacionadas ao medicamento, elas são vinculadas às questões econômicas. Né? Então, a farmacoeconomia é uma divisão da ciência econômica que tem, então, que visa, né, a aplicação dos recursos financeiros, né, de forma mais eficiente. Tá? Então, eu tenho os recursos financeiros que são limitados, né? E por outro lado, eu preciso de um tratamento que seja de qualidade e eficiência, né? Mas eu tenho que ter esse ponto de vista das ciências econômicas, né? Que é do coletivo. Eu tenho que levar em consideração a sociedade, né? Então eu vou ter mais valor, né? Eu vou ter um tratamento, por exemplo, uma opção com mais valor para médicos, pacientes, fontes pagadoras e para a sociedade em geral. Aqui é uma definição de farmacoeconomia, uma disciplina científica que avalia o valor global dos produtos farmacêuticos, serviços e programas de cuidados à saúde. Essa disciplina aborda aspectos clínicos, econômicos e humanísticos das intervenções em saúde, aplicados à prevenção, diagnóstico, tratamento e gerenciamento das doenças. Então, é a aplicação da economia, né, das ciências econômicas, ao estudo dos medicamentos com a otimização da utilização dos recursos financeiros, mas sem prejuízo à qualidade do tratamento. Ela envolve a descrição, análise e comparação de custos, tá? Então, sempre analisando os custos dos tratamentos, mas levando em consideração, né, a qualidade do tratamento, as consequências das terapias medicamentosas para pacientes, sistemas de saúde e sociedade. Tá? Então, ela concilia necessidades terapêuticas com possibilidade de custeio. Então, a farmacoeconomia, ela utiliza ferramentas, né? Ela vai fazer as análises econômicas. E os resultados dessas análises é que vão servir, então, de apoio para tomadas de decisão em saúde. Né? Então, não é a farmacoeconomia quem toma a decisão. Ela oferece, então, as ferramentas, né, necessárias, são feitas as análises e os resultados é que vão auxiliar em tomadas de decisão, buscando sempre a ética e a justiça entre custos e as consequências de tratamentos, né, das opções de tratamentos médicos. Busca sempre a melhor relação entre custos e resultados. Basicamente, existem 4 tipos de análises econômicas, farmacoeconômicas, né, que é a custo-efetividade, custo-utilidade, custo-benefício e análise de minimização de custos. Todas levam em consideração o custo, né? Então elas medem o custo. O que é diferente, né, nesses tipos de análises, então, é como cada uma dessas análises analisam os desfechos, né, a consequência daquele tratamento, daqueles tratamentos que estão sendo analisados. Tá? Isso que é a diferença entre elas. Então, as análises sempre vão se levar em consideração os custos e as alternativas terapêuticas, né? Eu preciso levar em consideração a qualidade e a validade de dados clínicos, tá? Onde eu vou buscar isso? Na literatura, através de uma pesquisa profunda na literatura, né? Eu vou encontrar, então, dados
que vão me dar essa informação sobre a qualidade daquelas alternativas terapêuticas, daquele tratamento terapêutico que está sendo analisado, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Bom, então, sobre os custos, nós temos, de modo geral aqui, 4 tipos: o direto não médico, o indireto e o intangível. Os custos diretos, eles são inerentes à condução do diagnóstico e tratamento do paciente. Então, seria o medicamento propriamente dito, né, o custo do medicamento, das consultas médicas, dos serviços, por exemplo, de enfermagem, procedimentos, terapias, por exemplo, terapias psicológicas, fisioterapia, os equipamentos, materiais descartáveis, internação, então diárias, né, no hospital de internação, diárias de UTI, exames, né, diagnósticos para diagnósticos, tá, e outros, tá? Então são custos diretos, pode ser para diagnóstico ou tratamento do paciente. Eles são os custos mais usuais nas avaliações, nas análises econômicas. Os diretos não médicos, eles são aqueles envolvidos para que se viabilizem os acontecimentos relacionados ao tratamento, né? Para viabilizar o tratamento, eu preciso, por exemplo, ir até uma clínica, até o hospital. Aí eu vou ter o custo de transporte, de refeição, né? Dependendo do tempo que eu vou ficar fora. Então, esses são custos diretos também, mas não médico, tá? Então, essa categoria é importante quando esses fatores impactam de forma significativa os custos ligados ao tratamento e o novo medicamento muda esse cenário, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 alternativas de tratamento. Um medicamento eu posso administrar em casa. O outro eu preciso, por exemplo, ele precisa ser administrado num hospital, por exemplo. Então, mesmo que o custo do medicamento ele seja maior, mas eu posso tomar em casa, ele pode ser uma opção mais interessante do que o outro, que eu tenho que me deslocar, por exemplo, até um hospital para tomar o medicamento. Eu vou ter outros custos envolvidos, não só o custo do medicamento, né? Então, eu tenho transporte, por exemplo, até o hospital, né? Eu tenho o custo da aplicação, eu tenho os profissionais que vão administrar esse medicamento, né? Então, não é só o custo do medicamento, tá? Que tem que ser levado em consideração. Custos indiretos são custos sociais envolvidos quando a doença ela interfere na cadeia produtiva, né? Então, ele está relacionado à perda de produtividade do trabalhador, tá? Então, por exemplo, vou ter ausência no trabalho por uma determinada doença, ou eu vou ter uma presença, mas com desempenho prejudicado. Então, esse tipo de custo ele é muito usual em avaliações de programas de saúde ou medidas de controle da saúde de trabalhadores, né, numa indústria, por exemplo. Os custos intangíveis, eles são muito difíceis de serem medidos monetariamente, né? Então, eu não sei o dinheiro que pagaria aquele custo, né? Custo psicológico, por exemplo, de uma doença, ansiedade, depressão, por exemplo, associada a uma perda de trabalho, uma incapacidade física, né, de trabalho, ele não consegue mais realizar o mesmo trabalho que conseguiria sem a doença, uma dependência física, isolamento social, conflitos familiares, alteração das atividades da vida diária, né? Então eu tenho toda uma alteração na rotina, né, no cotidiano por causa da doença, uma piora na qualidade de vida. Então, eu vou ter custos de sofrimento, de dor, de estresse, de tristeza, preconceito por
a doença ter deixado alguma sequela, tá? Então, são custos, né, que existem quando se tem uma doença, mas eu não consigo mensurar, são imensuráveis. Então, resumindo as categorias de custo, eu tenho custos intangíveis, que acabamos de falar, custos diretos, né, relacionados diretamente ao tratamento médico, pode ser médico, né, ou não médico, e os custos indiretos, que seriam aqueles relacionados à perda de produtividade. Aqui alguns exemplos de custos em saúde, custos diretos, médicos. Então, seria o próprio medicamento, consultas, reabilitação. Então, por exemplo, sessões de fisioterapia, de psicoterapia, procedimentos ambulatoriais, seria direto, né? Médico também. Contratação de serviços domiciliares, é direto, não médico. Alimentação, transporte, é direto, não médico. Reformas na casa para adaptação do paciente, seria direto, não médico. Indireto, número de dias afastado do trabalho, a queda de produtividade, pagamento e benefícios com auxílio-doença, pagamento com aposentadoria por invalidez. Bom, em relação à perspectiva da análise econômica, né, então, ela é que vai determinar quais custos deverão ser considerados numa análise, né? Então, eu tenho o ponto de vista, por exemplo, da fonte pagadora, que seria, por exemplo, pública ou privada. Então, no Brasil, seria o SUS, a pública, né? Ou a saúde suplementar, os planos de saúde. Eu tenho o ponto de vista dos prestadores de serviço, tá? Então, são custos que os hospitais e clínicas têm em relação aos tratamentos. Então, o gasto do hospital ele pode ser diferente da remuneração que ele recebe das fontes pagadoras. Eu tenho o ponto de vista do paciente, que seriam, então, custos referentes ao desembolso, né, do paciente para realizar o tratamento, custo do próprio bolso. Eu tenho os custos do ponto de vista da sociedade, que vai englobar todos esses, a fonte pagadora, os prestadores de serviço, o paciente, né? Então, ela mede o impacto total que uma doença ou tratamento pode causar à sociedade como um todo. Bom, as análises econômicas são técnicas para comparar propostas alternativas de ação, tanto em termos de custos, como das consequências, de suas consequências, né? Podem ser positivas ou negativas, tá? Então, eu vou fazer uma análise econômica para comparar alternativas de tratamento, por exemplo. Tá? Então, qual eu vou escolher? É a que tem menor custo? Não, tá? Então, elas ponderam, nem sempre, tá? Só se as duas, eu estou comparando duas alternativas e as duas têm a mesma consequência, tá? A mesma qualidade, a mesma eficácia de tratamento. Aí, claro, eu vou escolher a de menor custo, tá? Mas nas análises econômicas, elas levam em consideração os valores dos recursos aplicados e dos resultados que são obtidos com os tratamentos. Aqui, de novo, os tipos de análises econômicas: custo-benefício, minimização de custos, custo-efetividade e custo-utilidade. Aqui, comparando, né, todas medem custos, tá? Agora, a medida do desfecho, dos efeitos das alternativas de tratamento é que vão ser diferentes. Custo-benefício é somente os custos mesmo, né? Custo-efetividade, então vai ser a eficácia, a efetividade dos tratamentos que vão ser medidas. Custo-utilidade, o que é medido é a qualidade de vida relacionada com anos de vida, anos de sobrevida, tá? Nós vamos falar cada uma delas.
Custo-benefício, o benefício do tratamento, então seria, por exemplo, dias de hospitalização evitados, dias de trabalho que deixaram de ser perdidos, materiais, mão de obra, equipamentos que puderam ser redistribuídos. A efetividade seria anos de vida ganhos, vidas salvas, redução de colesterol, por exemplo, né? Milímetros de mercúrio de pressão arterial que foram reduzidos, né, no caso de hipertensão arterial, número de casos prevenidos, tempo de sintomas, né, são alguns exemplos aí de efetividade. E utilidade está relacionada a anos de vida ajustados à qualidade de vida. Custo-benefício enumera e compara custos com benefícios da intervenção, né? Então, os custos e os benefícios são demonstrados em unidades monetárias, são usados para avaliação de implementação de programas de saúde, tá? Então, muitos programas de saúde, eles levam em consideração, além de análise custo-efetividade, também análise de custo-benefício, tá? Então, e os resultados dessas análises vão ser utilizados para dar suporte às decisões, tá? Então, não é a farmacoeconomia que decide. Essas análises, elas oferecem, então, as ferramentas, né? Elas dão resultados que serão analisados para tomadas de decisões por gestores. Exemplos de análise custo-benefício, né? Então, eu tenho uma empresa com 1.000 funcionários. Eu devo vacinar ou não contra a gripe os funcionários? Então, eu tenho que levar em conta, por exemplo, o custo de cada vacina, que é R$10, com cobertura de 1 ano e eficácia de 50%. Né? Então, se todos fossem vacinados, ainda eu posso ter 500 funcionários que podem, né, ficar gripados e faltar, por exemplo, pela doença. Então, os diretores, eles devem concordar com a campanha ou não. Então, eu tenho que considerar também que cada falta ao trabalho, motivada pela gripe, teria um custo de 1 dia de trabalho. E 1 dia de trabalho por ano vai ser R$30 por trabalhador, tá? Tendo, portanto, né, se tiver sem a vacina, um dispêndio, né, um gasto de R$30.000. Considerando, então, agora com a vacinação, em vez de 1 dia de falta, eu posso dizer, então, que vai ser meio, 0,5, vai cair pela metade. Então, eu vou ter o custo anual de trabalhadores que faltam por motivo de gripe de R$15.000. Seria 30.000 se não tivesse a vacina. Com a vacina, cai pela metade, 15.000. Mas o custo para fazer a vacinação é 10.000, porque são R$10 cada vacina. São 1.000 funcionários, então 10.000. Custo total, 15.000 mais 10.000, 25.000. Então, sem a vacina é 30.000 e com a vacina 25.000. Tá? Então, eu tenho uma diferença aí de R$5.000. A análise de minimização de custos é a forma mais simples de avaliação econômica, mas ela não é muito usada. Por quê? Porque ela só pode ser usada quando as alternativas, né, que estão sendo comparadas aí, elas têm uma eficácia ou efetividade iguais, tá? Então, primeiro critério, determinar a equivalência terapêutica das alternativas. Elas são iguais, eu posso usar esse tipo de análise. Se não, não posso, tá? Por exemplo, eu tenho um tratamento de paciente internado em hospital, eu tenho que escolher entre 2 antibióticos da mesma classe, então eu vou considerar
que eles têm a mesma eficácia, tá? Então, seria o medicamento A e o medicamento B. O medicamento A, eu tenho uma caixa de 16 comprimidos, custa R$16. O medicamento B, a caixa com 30 comprimidos, custa R$34,50. Então, o primeiro cálculo seria custo de um comprimido. Então, o A, R$16, dividido por 16 comprimidos, que tem uma caixa, R$1 por comprimido. O B, R$34,50, a caixa, dividido por 30 comprimidos, R$1,15 por comprimido. Eu tenho que levar em conta, então, a posologia e tempo de tratamento, que é diferente para cada tipo de antibiótico. O A são 3 comprimidos ao dia por 7 dias e o B, 2 comprimidos ao dia por 10 dias. Então, o custo total, eu vou ter um comprimido, que custa R$1, o A, vezes 3 vezes ao dia, R$3 por dia, vezes 7 dias, R$21. Aqui é R$1,15 cada comprimido, 2 vezes ao dia, R$2,30 por dia, vezes 10 dias, R$23. Aqui é um outro exemplo, eu tenho antibiótico A, antibiótico B. Tem a mesma eficácia, tempo de tratamento, 5 e 7 dias. O preço de um frasco ampola do medicamento, R$59 e R$56. A posologia, que é um frasco ampola a cada 4 horas, ou seja, 6 frascos por dia. E aqui é a cada 6 horas, 4 frascos por dia. Então, o custo do medicamento vai ser R$59 vezes 6 vezes ao dia, vezes 5 dias. Vai ser R$1.770. E aqui, R$56 vezes 4 aplicações, né? Vezes 4 frascos, vezes 7 dias, 1.568. Tem que levar em consideração o custo da internação, que a diária seria R$100, vezes 5 dias, R$500. Aqui, 7 dias, R$700. O exame, o hemograma, que tem que ser feito por dia, R$25, R$35. E o custo da infusão, então uma infusão seria R$10, vezes 6 aplicações, vezes 5 dias. Aqui R$300, aqui R$280. Custo total, vou somar todos os custos. O A, R$2.595 e o B, R$2.583. Custo-efetividade, eu vou avaliar, né, as alternativas terapêuticas com relação custo e também resultados clínicos, humanísticos e quantitativos. Tá? Então, os custos, eles são vistos como investimentos em resultados clínicos. Tá? Então, por exemplo, eu vou usar um antihipertensivo. Eu quero que ele, a efetividade dele seria o quê? Diminuir a pressão arterial. Vou usar um medicamento para diminuir colesterol. Então, eu quero saber quantas unidades lá ele consegue diminuir, qual é a concentração, né, que ele consegue diminuir mesmo, através de exames bioquímicos, né, vai ser determinado. Tá? Então, são os resultados que são analisados, além dos custos. A unidade de medida selecionada vai ser aquela com impacto mais relevante para a análise, né? Por exemplo, então a efetividade ela não é expressa em unidades monetárias, né? Então, por exemplo, diminuição da mortalidade, incidência de efeitos adversos, incapacitantes, a sobrevida livre da doença, a taxa de cura, incidência de doença incapacitante crônica, redução de comorbidades, testes de função física e adesão do paciente ao tratamento. Tá? Então, isso é levado em consideração numa análise custo-efetividade. Onde eu vou encontrar esses resultados aqui? Em revisões da literatura, ensaios randomizados, controlados, estudos observacionais, né, em populações, retrospectivos e prospectivos. O objetivo da análise custo-efetividade é avaliar o impacto de distintas alternativas,
de intervenção à saúde, permitindo melhorar os efeitos do tratamento. Ela é sempre comparativa, né, e vai se escolher então a melhor estratégia, né, a melhor alternativa, que vai atingir então o mesmo objetivo. Aqui um exemplo, eu tenho uma relação custo-efetividade de duas opções de tratamento para hipertensão arterial. Tem o antihipertensivo A e o antihipertensivo B. O custo aqui seria de cada comprimido, né, do medicamento, seria R$2 por dia, e aqui R$1 por dia. Então, esse aqui ele é mais caro, mas a redução na pressão arterial é de a eficácia 10 milímetros de mercúrio na pressão, e esse é apenas 4. Quando eu faço a relação custo-eficácia, pego R$2, divido por 10, eu vou ter 20 centavos para reduzir 1 milímetro de mercúrio. Aqui, para reduzir 1 milímetro de mercúrio, vai custar 25 centavos. Então, apesar dessa alternativa A, o comprimido ser mais caro, a relação custo-eficácia é mais favorável aqui, é menor. Tá? Então, o antihipertensivo A, ele tem uma relação custo-eficácia mais vantajosa, né? Por ter menor custo por unidade de pressão arterial, tá? Do que é o B. Um exemplo 2, eu tenho 2 medicamentos, também são antihipertensivos, tá? Eu tenho o X e o Y. Aqui, custo diário de tratamento. O X é R$1,50 por dia, com efetividade de 10 milímetros de mercúrio. Aqui é R$1,85 ao dia, só que a efetividade dele é 20, é a redução na pressão arterial, né, de 20 milímetros de mercúrio. Qual a medicação deve ser dada? A preferência de prescrição? Então, o parâmetro clínico é o valor de pressão arterial na unidade milímetros de mercúrio, que se consegue reduzir com antihipertensivo. Então, o X, para cada milímetro de mercúrio reduzido, houve um custo de 15 centavos. O Y, de 9 centavos. Então, eu devo optar pelo tratamento com medicamento Y, tá? É um custo menor para reduzir uma unidade aqui de pressão arterial. A análise custo-utilidade avalia os custos e consequências de diferentes intervenções em termos de qualidade de vida e do tempo de sobrevida. Ele mede a qualidade de vida empregando o conceito de utilidade. Refere à satisfação obtida pelo paciente em relação ao tratamento, tá? É a análise custo-efetividade, só que acrescida do ponto de vista do paciente, tá? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, nesse caso, um longo tempo de sobrevida, mas eu não tenho qualidade de vida. Então, a principal medida utilizada são os anos de vida ajustados pela qualidade de vida, tá? Do inglês, quality, Q-A-L-Y, tá? Para compor, então, o quali, são necessárias duas informações inerentes aos tratamentos. Então, anos de sobrevida com o tratamento e a utilidade do tratamento, que seria a qualidade de vida. Então, a utilidade ou utility é obtida pela atribuição do paciente ao seu atual estado de saúde. Mas isso a qualidade de vida, né? Ela é bem subjetiva, tá? Então, é o ponto de vista do paciente. Então, são usados instrumentos de avaliação, por exemplo, questionários ou escala de percepção de estado de saúde, tá? Então, o paciente, ele responde essas questões, né? E tem uma pontuação, tá? Cada resposta.
né? E aí, no final, eu tenho um resultado que vai variar de 0 a 1. O 0 seria morte, né? Ou seja, a pior nota, né? E 1 seria melhor, saúde plena. Então, cada paciente vai apontar como se sente, tá? Com aquele tratamento atual. Então, o indicador de qualidade de vida usado em associação com o tempo de vida é o que dá o valor da qualidade de vida ajustada a anos de vida. Por exemplo, tratamento de câncer de colo. O novo medicamento, ele, que vai ser comparado, né, com o antigo, tá? Ele tem uma sobrevida, né, ele dá uma sobrevida média de 2,4 anos. O custo é R$ 17.500. Entretanto, ele pode causar diversos efeitos adversos, como náuseas, vômitos, alopecia e outras. Sugere-se o uso de um medicamento antiemético em complementação à terapia. Tá? Então, eu tenho outro medicamento que eu posso usar em associação com esse, mas o custo vai para R$ 2.500. Há dúvidas quanto ao benefício obtido em função do custo. Assim, uso ou não de tratamento adjuvante, né, como antiemético. Então, eu tenho um grupo A com quimioterapia e eu tenho o grupo B, que é com a quimioterapia mais o antiemético. Anos de vida foi o mesmo, 2,4 para os dois grupos. Qualidade de vida, esse grupo, a média, né, foi de 0,3 e esse com o antiemético foi 0,8. Melhorou muito, né? O custo aqui é R$ 17.500 e aqui é R$ 20.000. Então, eu pego 2,4, que é anos de vida, vezes a qualidade de vida, eu vou ter a qualidade de vida ajustada aos anos de vida. Então, para esse caso, foi 0,72. Para esse, foi 1,92. Tá? Então, aqui seria 2,4 vezes 0,8. Então, aqui foi maior, tá? Agora, para eu comparar os valores aqui dos dois, eu pego o custo e divido por esse qualidade de vida ajustada a anos de vida, tá? Então, eu pego o custo, divido o custo que é 17.500, dividido por 0,72. Aqui é 24.300, aproximadamente. Aqui, 10.400. Então, eu justifico aqui, ó, o uso do antiemético, tá? Conclusões: o preço não é mesmo que custo, né? Vocês viram que tem vários tipos de custo. Nem tudo que é mais barato tem o menor custo, né? Tem muitas outras coisas envolvidas, não é só o custo do medicamento. Nem tudo que é mais caro é a melhor opção. Farmacoeconomia não é determinante, tá? A farmacoeconomia, ela não é estudo de utilização de medicamentos, não é uma ferramenta de gerenciamento de estoques, não é uma ferramenta de incremento de lucro às custas da saúde. Muito pelo contrário, né? E ela não é exclusivamente uma ferramenta de marketing, tá? Então, nós vimos que a farmacoeconomia, ela é uma ferramenta de apoio à decisão em saúde, né? Então, ela fornece os dados, os resultados das análises farmacoeconômicas. E essas decisões, então, que vão ser tomadas com base nos resultados, né, da farmacoeconomia, deve ser sempre buscando a ética e a justiça entre custos e consequências dos tratamentos. Tá? Essas são algumas referências